Você já pensou em conhecer a trajetória de sucesso da presidente de um banco internacional? Então, não saia daí. Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 57 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você possa fazer a sua carreira ir mais alto e ficar por aí. Então, esse é o motivo pelo qual nós falamos sobre gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e também sobre dinheiro, sobre finanças. Hoje o nosso episódio está interessantíssimo, uma carreira de muito sucesso em um grande banco. Então eu começo apresentando a nossa entrevistada. Ela nasceu em São Paulo, é casada e tem um filho. Possui uma pragmática formação e carreira executiva. É formada em Economia e Finanças Internacionais pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é executiva na mesma instituição financeira há 20 anos e o seu pensamento favorito é: eu sou otimista. O canal O Executivo tem a grande honra de receber a CEO do Standard Chartered, Germana Cruz. Germana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Silvio. Muito feliz de estar aqui com você. Sabe que desde que a Ana te conheceu, vocês fazem Pilates no mesmo estúdio, ela sempre falou para mim, ela disse assim, olha, tem uma mulher lá que tem uma personalidade muito forte e ela tem um nome muito forte, Germana, realmente um nome muito forte. De onde que vem esse seu nome, Germana? Então, Silvio, e é verdade, né? Todo mundo, quando ouve, fala, né, que tem essa força e, ao mesmo tempo, se surpreende, porque para nós brasileiros não é um nome nada comum, né? É verdade. Eu, particularmente, já vi escrito outras germanas em matérias, mas, assim, pessoalmente, conhecer outra germana não conhecia até hoje, né? Olha, e Germana é o nome da minha avó. Minha avó é portuguesa, mãe do meu pai. Meu pai é nascido em Portugal, veio para o Brasil quando eu tinha 18 anos e foi aqui, veio naquela grande leva, né, de imigração de portugueses. A irmã mais velha tinha vindo, já estava aqui, convidou ele e um outro irmão, vieram, e aí ele começou a vida dele aqui novamente, e aí conheceu minha mãe, casou, e aí eu, primeira filha, né, da família, levei o nome da avó. Homenagem à avó. Então, Germana vem daí, é o nome dela. Interessante. Eu conheci uma outra executiva que também chamava Germana e também era muito forte, só que ela trabalhava na área de tecnologia. E acho que é engraçado que o nome parece que dá a nossa personalidade também, né, Germana? É muito engraçado isso, né? E, por exemplo, meu filho chama Pedro. E o chefe que eu tinha na época, quando o Pedro nasceu, falou: ih, Germana, Pedro é arteiro, hein? E o Pedro é arteiro. E o Pedro é teimoso, sabe? Então, eu acredito nessa história do significado dos nomes, porque eu tenho um exemplo em casa. É muito forte mesmo. E, Germana, quando eu vi a sua trajetória, aliás, duas coisas me chamaram minha atenção. Você é uma pessoa muito discreta, realmente, assim, na internet, nas redes sociais. Eu percebo que você mantém uma descrição muito grande para alguém que tem uma posição tão relevante assim no mercado. E a segunda coisa que me chamou mais atenção, e aí que vem a minha pergunta, que acho que muita gente gostaria de conhecê-la, é como que foi que você fez uma trajetória tão longa no mesmo banco? Porque você está há 20 anos no Standard Chartered, é isso? Exatamente. Como foi isso quando você entrou, quando você começou, e se você imaginava que ia fazer uma trajetória tão longa já aí? Não, e foi uma situação muito específica. Por quê? A minha carreira de banco vem de uma referência da minha família. Eu tinha uma prima muito próxima, filha dessa tia que trouxe o meu pai para cá, que fez técnico em contabilidade. E ela trabalhava numa empresa na área contábil, né? Fazia o balanço, fazia a gestão do caixa. Isso, para mim, era o máximo, né? Então, eu me via muito me espelhando nela, dizendo, é essa carreira. Tanto é que, quando eu fui para o ensino médio, eu fiz técnico em contabilidade, né? Porque na minha cabeça era a carreira que eu ia seguir. Só que depois que eu terminei, eu me vi meio que angustiada na contabilidade, porque aí que eu fui me conhecendo, eu sou uma pessoa muito faladeira, gosto de conectar, aquela coisa de ficar quietinha, olhando o balanço, entrada, saída, me deixava louca, Eu fui muito bem, me dei muito bem, mas quando eu terminei, eu falei que eu estava pronta para a faculdade, falei, não vai dar certo, né? Não vai dar certo, não vai ser contabilidade, vamos tentar ver outra coisa. Aí eu fiz um cursinho, e no cursinho falei, administração ou economia, né? Vamos ver o que dá. Prestei os dois, passei em economia no Mackenzie,
Comecei a fazer economia e ali fui procurar o primeiro estágio, já estava no segundo ano da faculdade, e foi através do CIE, né, que eu fui procurar o estágio, legal. Que era muito ativo no Mackenzie, né? O diretor acadêmico do Mackenzie era muito ativo na Faculdade de Economia para abrir essas portas para os alunos, né, para terem os estágios, empregos. Então, eram consultorias contábeis, tipo Ernst Young, Pricewaterhouse, e o CIE para as outras coisas. Aí eu fui para os dois, e através do CIE eu consegui um estágio na Caixa Econômica Federal, na agência. Caixa? Aí eu comecei na Caixa. Meu emprego no banco foi... E aí a estratégia da Caixa era dar a agência mais próxima da sua casa para você trabalhar, para não ter que se deslocar. Nossa, que legal. E eu morava na freguesia do Ó. A agência mais próxima era ali da freguesia do Ó. Eu fui trabalhar lá e era um estágio de 1 ano que podia virar 2. Eu fiz os 2 anos. E aí eu comecei abrindo conta poupança. Então eu era aquela pessoa... Você entrou na agência, a primeira mesinha à direita era a Germana ali. Nossa, que legal! Esperando o cliente abrir uma poupança. Aí eu abria para ele, para o filho, para o neto. Todo mundo. E aí comecei a me interessar por esse mundo de banco, comecei a me interessar, né? Como é que eu ia seguir. Segui a faculdade, terminou o estágio. Eu tinha um professor no Mackenzie que trabalhava numa associação de veículos da Volkswagen. Ele era economista dessa associação e ele estava precisando de um assistente, né? E eu já estava indo do 3º para o 4º ano da faculdade, na época eram 4 anos, né, a faculdade. Aí terminou o estágio, eu fui trabalhar com ele, trabalhei com ele ali 1 ano, e um outro professor, que também dava aula para mim no último ano, depois me chamou para trabalhar numa outra associação de corretoras de valores. Corretora de valores. Eu meio que... né, botei um pezinho nesse lado mais corporativo da Volkswagen, apesar de fazer análises estatísticas econômicas, o segmento era de empresas, e voltei para o segmento financeiro com corretora de valores, né? E ali eu era responsável por treinamento. Ele queria que eu ajudasse, já que era bem desenvolta, conseguia falar, era vendedora, né? A Germana é vendedora, ela consegue conversar bem, vai vender curso. Vendi, comecei a vender curso, mas pegou uma fase das corretoras que estava meio em baixa. Então, infelizmente, como a gente sabe, treinamento não é top na lista. Nem me diga, Germana, nem me diga. Você é melhor que ninguém sabe, né, Silvio? Verdade. E aí, o que aconteceu? Os cursos que a Bolsa vendia, que era o que eu fazia através da associação, não vendeu. Então, a área fechou, né? E quando a área fechou, e essa acho que é uma coisa legal que eu queria dividir com os ouvintes, é essa frustração de você ser demitido, né? Essa frustração de você perder o emprego e falar, eu sou a pior coisa que existe no mundo, né? Ninguém quis ficar comigo. Eu tenho uma boa faculdade, eu tenho uma boa formação e nada. É assim mesmo. Aí, nessa, fui para casa e pensei, mas peraí, também o mundo não vai acabar. O que pode me ajudar nessa hora, já que eu estou desempregada? Aí eu falei, um curso de línguas. Né? Naquela época, eu já estava vendo o mercado financeiro, começando a se expor no mercado estrangeiro, então o inglês ali já estava vindo com força. Eu fui fazer o inglês, comecei a fazer, contratei um curso de 6 meses, que podia virar mais 6 meses, o mais intensivo, e numa dessas aulas, a professora comentou com a gente que a melhor maneira, realmente, de se desenvolver na língua e perder o medo de falar língua é ir para o meio do olho do furacão, pegar um lugar que fala inglês e vai embora. Isso encara. E aí eu fiz a Lumine, e lá eles tinham uma conexão com essas escolas de inglês como segunda língua. Tá. E eu tinha o dinheirinho que eu tinha da rescisão, né, guardadinho. Falei fui lá, consultei, eles tinham dias específicos que eles explicavam os programas. Sentei com uma das pessoas, a pessoa falou, olha, Germana, a gente tem mandado muito aluno para Boston, nos Estados Unidos. É uma cidade muito de jovens, estudantil, ótimas universidades. Acho que vai ser legal, custa X. Hoje eu não me lembro quanto, mas, enfim, eu tinha metade. O equivalente à metade. Fui falar com meu pai, né? Meu pai, português, turrão, né? Olha, de jeito nenhum que eu vou dar dinheiro para você passear. E eu falava, pai, não é, acredita em mim, não vou passear. E daí consegui convencê-lo, ele me deu o dinheiro, fechei, paguei o curso, paguei a passagem, mala e cuia, vou para Boston. Foi sozinha? No avião, sozinha.
No avião, eu conheço um brasileiro que estava indo lá para trabalhar, né? Que é um outro lado que a gente também vê bastante nos Estados Unidos, naquela época, ainda mais do que hoje. E aí eu falei, olha, eu tenho casa por 1 mês, esse curso é de 1 mês, a ideia era essa, né? Bem intensiva, era férias, porque era julho lá. Mas dependendo, eu acho que eu fico, né? Se eu tiver dinheiro para bancar e tal. Aí ele falou assim: olha, fica com o meu contato, porque eu estou aqui com o pessoal que está trabalhando e eles têm um apartamento que eles dividem despesas. Então, de repente, né, tem uma outra menina, eles eram de Curitiba. Tem uma outra menina que veio, de repente até dá jogo, porque são 2 meninas, a gente pega um dos quartos, divide e tal. Enfim, fiquei com aquilo na cabeça. Foi passando, eu fui gostando, fui me inteirando. A cidade realmente é bonita, ainda mais no verão, né? Tudo fica mais bonito. E eu tendo contato com vários estrangeiros, porque era uma escola que só tinha estrangeiros. Enfim, terminou o curso, falei, vou ficar. Mesmo porque 1 mês não é o suficiente para eu aprender. Bom, realmente. Chamei esse... Rui era o nome dele. Chamei o Rui e falei, olha, eu quero ficar, vou precisar de uma ajuda. Ele falou, não, vem aqui conversar. Aí fui, me apresentei, eles sabiam de tudo, né? Sabiam todos os empregos que os brasileiros poderiam ter. E o meu inglês não era zero. Eu já tinha tido aulas antes. Os meses que eu fiquei no Brasil me ajudaram. Aquele mês tinha me ajudado mais ainda. E os meninos falaram, Germano, seu inglês é melhor do que o nosso. E a gente está empregado, então eu tenho certeza que você vai se empregar fácil. E dito e feito. Aí o primeiro emprego que eu achei foi no Burger King. Burger King? Burger King. E aí eu ficava fazendo sanduíche de presunto e queijo, que era o mais básico. Porque fazer hambúrguer é difícil. É expertise, entendeu? Não é qualquer um que vai para o hambúrguer. Você tem que ter um jogo lá, porque tem que ter uma rapidez, tem que ter a sequência que você monta o sanduíche, a maneira que embala. Então, o cara que fala, para vocês que estão começando, começa no ham and cheese, que não é todo mundo que pede, você tem tempo de fazer, não precisa fazer correndo. E depois você progride e é promovido para fazer o hambúrguer. Né? Aí eu falei, beleza, tô dentro. E aí, ganhando em dólar, né? Dividindo a despesa, que naquela época não era muito, porque eu tinha essa menina que dividia comigo, era um apartamento legal, era perto do trabalho, né? Sim. E aí eu resolvi achar outro emprego, porque daí precisava de mais dinheiro, né? Porque daí eu vi que estava dando para ganhar dinheiro, então vamos ganhar, né? Aí eu fui fazer salada num restaurante de frutos do mar, de seafood. Então, eu trabalhava período da manhã no restaurante seafood, até o almoço, depois do almoço até a noite eu trabalhava no Burger King e fazia as minhas aulas à noite. Certo. Nessa, eu levei 6 meses, deu para levar, juntei um dinheirinho, terminou o curso, eu falei, e agora, né? Será que o professor do inglês falou, mas seu inglês tá bom, viu? O inglês não tá ruim, não. Eu acho que... O que você fez de faculdade? Eu falei, olha, eu fiz economia, né? Olha, por que você não busca uma das universidades aqui? Eles têm esses cursos curtinhos, de 3, 6 meses, que não são tão caros, né? Até dá para você pagar. Eu acho que é legal para o seu currículo. E nessa, eu fui parar em Harvard. Harvard tinha um curso de um Extension School de administração, que era a base era case studies, né? Eles pegavam situações e o intuito do curso era raciocínio lógico. O que ele queria mostrar eu lembro claramente um dos casos você está perdido no norte do Canadá, morrendo de sede, e você está na dúvida se você bebe aquela água do rio ou não. O que você faz? Não, você bebe, porque o Canadá é um país que tem uma das águas mais limpas do mundo, não precisa de tratamento. Vai lá e bebe, entendeu? E aí eu fiz esse curso, a avaliação foi boa, a observação que ele deu a gramática do inglês da Germana precisa de um aprimoramento, mas tá bom, tal. E nessa, Silvia, eu estava dando 1 ano. E aí vem aquela dúvida, eu fico, e se eu fico, eu vou ficar, porque daí eu acho que eu vou engrenar, vou arranjar emprego na minha área, e não sei se eu volto, ou eu volto, família e tal. E aí eu decidi voltar, né? Foi uma experiência muito boa, mas para mim foi uma experiência daquela que a gente escuta que eu era estrangeiro o tempo todo, né? Então eu me sentia o melhor inglês que eu falasse, mesmo que eu não tivesse sotaque, eu não sou americana, e não vou ser nunca, né? Não vou ser nunca. Então, é isso que eu vou querer encarar ou não, e eu falei, não, eu acho que o meu currículo melhorou, vamos voltar para a família, vamos tentar ver Brasil. E nessa que eu voltei, reconectei com os amigos do Mackenzie, fui contratada na Société Générale, que tinha uma amiga lá,
Sim. Do Société Générale, fui para um outro banco, um banco brasileiro, Bic Banco, que depois foi comprado pelo China Construction, né? Sim, exato, exato. Para o Banco BMC, que foi comprado pelo Bradesco. O Bradesco, isso, Do BMC, eu fui para o Deutsche Bank. E isso era, na época, porque era eu tinha trabalhado na Société, mas tinha passado bons anos em bancos brasileiros, então tinha visto os dois lados. E na minha cabeça era uma coisa do tipo, olha, Germana, a Deutsche Bank é fazer carreira, né? É crescer, estabilizar e longo prazo, né? Sim. Então, vamos com força. Fui selecionada, comecei, isso foi 2001. Um ano depois, o Deutsche fechou a área. 2002 fechou a área, porque foi a primeira eleição do Lula. E na época estava todo aquele medo que ele ia estatizar banco. Sim, é verdade, é verdade. Aquela carreira sindicalista, mais radical. Ninguém imaginaria essa gestão que ele fez, que foi uma gestão super positiva para o mercado, né? Aí o Deutsche ficou muito nervoso na época, fechou a minha área, que a minha área... E nessa área já era a área internacional e já era a área de relacionamento com outros bancos, né? Então, eu lá no Deutsche fazia o relacionamento Deutsche Banco do Brasil, Deutsche Itaú, Deutsche Bradesco, Deutsche Santander. E foi uma área de bancos que o Deutsche Bank falou, olha, eu acho que é uma área que vai sofrer, vamos tomar decisão agora. É melhor tomar agora do que esperar e talvez esse cenário até piore. Sim. E o Deutsche foi super legal com a gente, deu um pacote de saída bom, deu um outplacement bom, só que foi traumático, porque na minha cabeça eu estava com uma visão de longo prazo lá, eu não estava preparada para um ano depois sair, né? É verdade, verdade. E aí eu fui para casa, o meu filho já estava com 2 anos de idade. Sim. Eu falei com meu marido, falei, olha, sabe de uma coisa? Eu acho que eu não vou tentar banco de novo, né? Eu acho que vou tentar empresa, eu acho que o meu currículo está bom para ser relação com investidor, ou alguma coisa na tesouraria. Eu vou usar esse outplacement, não vou mandar currículo para banco, vou criar meu currículo para empresa e vou investir, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, nada. Aí, até que uns 8 meses depois, eu fui para uma entrevista na HP, lá em Alphaville. Não diga. E a selecionadora foi muito legal, porque ela virou para mim e falou, Germana, o seu currículo realmente é bom, não tem o que questionar. Mas eu vou te contar como é que é o meu lado, a experiência que a gente já teve. Vocês que nasceram nesse mundo de banco, vocês estão acostumados a decisão rápida, vocês estão acostumados a que as coisas aconteçam, sabe? A operação que o cliente fechou hoje, amanhã já é outra. A gente no mundo empresa é outra vibe, né? As coisas aqui acontecem 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. É verdade, é verdade. E aí, o que a gente percebeu? Há uma frustração dos dois lados. Depois de 6 meses, você está frustrado porque você acha que tudo aqui está devagar, que nada anda. Nossa, é verdade. E o cara do outro lado, o seu parceiro, ou mesmo o seu chefe, vai falar, meu Deus do céu, não aguento essa Germana me pressionando o tempo todo, porque ela quer que as coisas aconteçam e a velocidade não é essa. Minha recomendação, vá para banco. Volta a investir em banco, seu currículo é banco, vai dar certo. Voltei para casa, falei com meu marido, falei, Reinaldo, eu acho que é isso. Silvio, uma semana eu recebi a entrevista do Standard Chartered. É mesmo? O Standard Chartered, soltei currículo, foi parar no Bank of New York, que na época estava contratando alguém. Essa pessoa do Bank of New York mandou para o RH do Standard Chartered. E o Standard Chartered, na época, a CEO estava se aposentando e o chefe da área de Financial Institutions estava indo para o lugar do CEO. Então, essa vaga estava abrindo e eles estavam selecionando. E aí eu entrei no processo e fui selecionada. Então, a chegada no Standard Chartered foi, assim, meio que, ó, é o que tem para hoje. Né? Vai, encara, é o que tem para hoje, já acabou o dinheiro, o salário do marido não aguenta a casa, precisa do seu salário, tem filho aí para pagar a escola. Nossa. E foi uma ótima surpresa. Foi o banco que eu acho que me deu espaço para crescer. Foi o banco que mostrou para mim que tem como ter equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. É o banco que até hoje investe nisso. Vou dizer para você que eu ganho rios de dinheiro e tal. Não, mas também, se o preço para ganhar dinheiro foi abrir mão desse equilíbrio que eu consegui com a família, eu também não quero. Ou com a minha vida pessoal, eu também não quero.
E isso é uma escolha, né? Eu Sim, acho que hoje, especialmente para nós mulheres, isso é uma escolha. Eu acho que a gente tem que estar muito claro conosco que o que eu quero, né? Eu quero o título, eu quero o glamour, eu quero estar na mídia, como você falou, eu quero estar na mídia social, eu quero estar na entrevista do jornal, eu quero, né? Quanto que você vai pagar para ter tudo isso? Com certeza você vai ter o destaque, vai ter a remuneração financeira, mas e o outro lado? A gente não tem você ganha nesse sentido. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Não tem, Né? Tem que abrir mão de alguma coisa. Você tem que abrir mão daquilo que você acha que tem menos valor, que não vai realmente mexer com seus valores, mexer com o que você gosta, né? E eu lembro na primeira entrevista com essa CEO que estava selecionando e que depois ia se aposentar, ela falou, eu comentei com ela, eu falei, Elizabeth, o que eu posso dizer desse 1 ano que eu fiquei procurando emprego é que a conexão que eu criei com meu filho, eu não quero perder. Né? Claro. Eu estava muito naquela visão da mulher, da carreira, eu tenho que me manter firme, não tem problema, meu filho está lá, não tem problema, eu tenho uma empregada que toma conta, tal. Eu falo, não é bem assim. Não era o que você queria. Não é bem assim. A gente não tem filho para os outros criarem, né? A gente tem que ter esse, né? A gente tem que sofrer junto, né? Porque daí você sabe que é ser mãe, que é ser pai, né? É a febre à noite que você não dorme. Sim. E você opta por isso, porque também você é livre para dizer, não quero. Estou bem, o casal está bem, não queremos ter filho, tá ok. Mas uma vez que eu decidi que eu queria, eu também me sentia na posição, então vamos lá, você quer ser mãe, seja mãe, né? Vamos passar esse dia a dia. E aí ela falou, Germana, aqui no banco não tem nenhum problema. Naquela época, olha só, 20 anos atrás, hein? Naquela época, o banco já disponibilizava laptops para a gente levar para casa. Por quê? Nossa. O Standard Chartered cresceu e se desenvolveu na Ásia. Né? Foi uma licença que os lords ingleses tiveram da Rainha Vitória lá, 1800 e pouco. Na Índia. Foram para a Austrália, de lá começaram a crescer, porque foi na Austrália, na Índia. É na Austrália que ele começou. Não, a Índia veio depois. A Índia veio depois? Entendi. Foram para a Austrália, de lá começaram, porque o mandato era desenvolver bancos nas colônias inglesas. Né? Então, aí veio Hong Kong, aí veio Singapura, aí veio Índia, né? Sei. África do Sul, aí começou a pegar a África. E quando eu cheguei aqui em 2003. Foi quando teve o SARS em Hong Kong. Foi a gripe aviária lá, que foi terrível. Foi um Covid, né? Então, ali o banco teve um teste real do que é ter todo mundo em casa, porque você não pode andar na rua, porque contamina e para tudo. Então, esse mindset de que você pode se logar e se conectar de onde você esteja, e aí você pode usar isso para ter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, o banco já tinha naquela época. Então, ela me falou, fique tranquila, você quer, por exemplo, levar seu filho para a escola de manhã, quer chegar aqui 9h30, 10 horas? Não tem problema. O que eu vou pedir é que você fique um pouquinho mais tarde. Né? Para a gente poder acomodar, e nem no sentido de que você tem que cumprir 8 horas dia ou qualquer coisa, no sentido de que o resto do time já vai estar aqui às 9, né? E você chega às 10. Então, tem uma horazinha de gap aí que a gente tem que fechar, porque os times já estão trabalhando e tal. Claro, eu falei, Elizabeth, não tem problema nenhum, porque daí eu combino com meu marido, eu realmente prefiro levar de manhã, o meu marido pega ele na escola à tarde, e aí, Silvio, eu comecei, e o banco, por sorte, né? Vamos lá, passou também por várias fases aqui no Brasil. Então, não foram 20 anos fazendo a mesma coisa. Ao contrário. Eu comecei fazendo instituições financeiras. Depois, eu expandi para alguns mercados fora do Brasil. Comecei a olhar Chile e outros mercados. Depois, o Standard Chartered resolveu abrir um banco no Brasil. Então, eu participei do processo de abrir um banco. Fiquei 10 anos como diretor. Germana, deu uma congelada aqui para mim. Você está me ouvindo? Germana, você dizia então que você abriu o banco e... E aí fiquei responsável como diretora executiva pela área internacional, fazendo a ponte entre relacionamentos, que era o que eu já fazia, mas também produtos internacionais para o banco. Certo. E depois fechamos o banco. Em 2019, isso foi de 2010 a 2019, o Standard Chartered fechou o banco. Nossa, você tem experiência de abrir e fechar banco. Exatamente. E aí, quando ele fecha, ele volta no formato de escritório de representação, que era o que era quando eu fui contratada em 2003. E aí eu passo a ser CEO
do escritório representando o Standard Chartered aqui no Brasil. Então, sim. Claramente, nesses 20 anos, eu não fiz a mesma coisa. E aí, foi muito aprendizado. Imagino. E hoje, quando eu tenho que selecionar os candidatos, a gente tem uma molecada enorme aqui, a gente está com 9 ou 10 pessoas fazendo análise de crédito aqui para a gente, que estão nessa faixa de 25, 27, 30. Eu falei, olha, a carreira realmente é de cada um de nós, porque o Standard Chartered, tendo essa presença global, o que eu vi aqui dentro nesses anos é muita gente querendo ir para fora. Sim, mas por quê? Porque eu tinha isso como pauta na carreira, né? Eu quero ter uma experiência internacional, eu quero trabalhar num outro país, enfim, por várias razões. E eu já tinha tido a experiência internacional quando eu estudei em Boston. Então, na minha cabeça, eu sabia que o desafio não é pouco, né? Eu sabia que, e ainda mais agora, marido, filho, né? Sim. Imaginar de sair aqui do Brasil, meu marido empregado, tendo que desempregar, achar emprego lá fora, filho escola, tal. Eu ia meio que ponderando e meio que deixava a vez para os outros, né? Apareceu alguma vaga, fala, pessoal, eu estou bem aqui, estou aprendendo e tal. E nessa estou aqui até hoje. Toda essa função, assim, que é de destaque, né? Não dá. Às vezes eu me pego pensando, o que é ser CEO, né, gente? Você fala o nome CEO, fica todo mundo falando que legal, que legal. É legal. Não tem como negar que não é legal. Mas eu acho que eu curti tanto a jornada, estou curtindo tanto a jornada, que o CEO é meio que uma consequência de tudo isso que eu vim construindo, né, de tudo isso que eu vim aprendendo. Eu costumo enfatizar muito para o pessoal que eu contrato, que, especialmente mulheres, né, educação é importante. Né? Tem como a gente fala em inglês, esse unconscious bias, né? Tem essa coisa com mulher. Sim. É legal de ouvir? Não é, mas é verdade. Às vezes até sem maldade, às vezes é muito mais no hábito. Então, a partir do momento que você tem uma parte técnica boa, que daí você entra na corrida mais ou menos igual, e lá na frente você acaba tendo uma diferenciação porque você é mulher ou não, pelo menos você sabe que você entrou na batalha no mesmo nível. Sim, né? É verdade. Se depois deu, não deu, eu também aprendi que às vezes tem coisa que não é para acontecer e não adianta insistir. Não adianta sofrer, não adianta achar porque eu e não o outro. Eu acho que tem coisa na vida que não é para acontecer mesmo. E Deus sabe por quê. E eu acho que você tem toda a razão, porque realmente, assim, a hora que a porta se abre, e você vê, né, isso que você disse, você tem uma carreira tão singular, porque muita gente imagina que você ficar 20 anos numa empresa, você ficou fazendo a mesma coisa. E, na verdade, muito pelo contrário, você aprende muita coisa, muda, vai para outras atividades, e eu percebo muito claramente isso. Muita gente imagina que você vai chegar em um cargo executivo, numa posição de CEO, mudando de empresa. E eu conheço CEOs que fizeram um percurso como o seu, quer dizer, ali conhecendo cada vez mais do negócio, entendendo cada vez mais a complexidade, cada vez mais profundidade, ganhando relevância, e aí, finalmente, o conselho coloca nessa posição. Se você pudesse destacar uma ou duas competências que você acha que foram fundamentais para você chegar nessa posição de CEO, quais competências você acha que você exercitou que foram fundamentais na sua carreira? Olha, Silvio, eu diria... E aí, não sei te dizer se eu levo vantagem por ser mulher ou não, mas eu sempre busquei ter uma empatia com o outro lado. Empatia, né? sim. Importante, né? Eu sempre... E aí, era tanto interno quanto externo. Era olhando o cliente e olhando o meu vizinho aqui. Né? Nunca entrei num confronto do tipo, essa é a minha opinião, eu sei que eu estou certa, eu vou até o fim. Na maioria das vezes eu estava certa, mas eu falava, mas por que ele está contra a minha opinião? Né? O que ele viu de diferente que ele não está alinhado comigo e não chegou na mesma conclusão? Sim. Eu acho que hoje, mais do que nunca, isso é importante. Né? Essa coisa de você tentar se colocar no lugar do outro e tentar entender por que foi falado o que foi falado, por que aquela decisão foi tomada. E aí você consegue entender, muitas das vezes, que não é você. Não há nada pessoal. Né? Tem tanta coisa que acontece lá em cima, especialmente quando você fala de empresas grandes, que está fora do seu espectro. E às vezes é melhor nem saber. É melhor que as coisas aconteçam do outro lado lá e você só sabe do resultado final. Porque às vezes passar por esse processo, e eu vejo isso agora na minha posição de CEO, passar nesse processo de tomar essa decisão é doído. Né? Porque você sabe que você mexe com pessoas, você mexe com estruturas, você mexe com coisas que, né, alguém está por trás, alguém vai sofrer ou vai sentir aquilo. Né? Então, eu acho que essa empatia é importante.
acho que diminui a pressão em você, diminui essa preocupação de você achar que foi você que fez algo errado, você esqueceu de ver alguma coisa. Eu acho que te libera, te deixa solto para encarar a situação. A segunda coisa que eu também aprendi nisso e que também me deixa calma e feliz, quando eu vou tomar uma decisão, eu procuro olhar todos os ângulos. Tudo que eu tenho de informação disponível. Não tenho vergonha de falar que eu não sei, não tenho vergonha de pedir opinião diferente, junto tudo. Tomei a decisão, explico para qualquer um por que eu tomei a decisão A mais B. Tomei decisão errada? Tomei. Mas também não me arrependo do que eu tomei. Porque daí, quando eu vou explicar, eu falo, por que eu tomei? Claro. Era essa informação que eu tinha. E era esse raciocínio lógico que eu usei. Então, eu também fico feliz de coração de que, ai, meu Deus, eu não esqueci disso, esqueci daquilo. E a gente de banco é a decisão no minuto. É muito ágil, né? Tempo. Então, olha, então vamos pensar, se eu tomar essa decisão, vai ter esse impacto, passou, né? É coisa de minuto. Então, acho que isso também tem que te dar o conforto de que você fez o melhor. Você fez o seu melhor. Se você vai para qualquer tipo de decisão, para qualquer comportamento, sabendo que fez o seu melhor, tá ótimo. Eu acho que é isso que todo mundo espera. E o terceiro ponto que eu enfatizo, foi o que eu te falei, é a educação. Eu acho que... E aí não é aquela educação, eu preciso ter dinheiro para fazer o MBA, eu preciso ter um dinheiro... Não, sabe? A educação online. Hoje em dia tem várias universidades boas, online de 1 a 2 horas, que são perfeitos, sabe? Você escolhe o teu segmento. Eu, na área financeira agora, todo mundo falando digital, todo mundo falando de moeda digital, de Bitcoin e tal. Tem um monte de treinamento para isso. Vai lá, aprende, xereta. Porque, com certeza, em algum momento na tua carreira, isso daí vai vir. E se você souber alguma coisa, pelo menos você não é analfabeto naquilo, sim, você claro. tem uma vantagem. Você tem uma vantagem com outro candidato. E você faz isso, Germana? Você está sempre se atualizando também? Sempre que pode ver um cursinho aqui, alguma coisa diferente a rolar? Eu vejo. Eu vejo um cursinho aqui, um cursinho a colar. Eu gosto muito, tem um aplicativo que eu descobri, inclusive, na pandemia, né? Porque era aquela coisa, né? O que eu vou fazer? Que chama Masterclass, que é uma assinatura. Sim, claro. Adoro aquilo, que é escutar a experiência de tudo. Não, e a experiência de tudo. Eu fiz um da cabeleireira, sabe? De Hollywood, que fazia os penteados, sabe? Como é que foi a carreira dela? E não com aquele intuito, sabe, Silvio? Eu quero ser super brilhante, experiente, é o CEO que sabe tudo. Não! É mais, sabe, aprender a fazer a escova, aprender a fazer o cabelo, sabe? É um negócio assim do tipo, me faz bem, eu relaxo, e indiretamente eu também estou aprendendo como é que esses grandes empreendedores venceram. Exato. Né? Como é que uma pessoa cabeleireira teve esse destaque de só cuidar de estrelas de Hollywood. Então, ali, e outra coisa que eu percebi ali, o meu vocabulário no inglês melhorou muito. Porque você pega profissionais de várias áreas, e aí, no meu caso, sai daquela coisa do vocabulário financeiro. Meu vocabulário financeiro é perfeito, mas se eu for falar de cabeleireiro, por exemplo, agora você sabe algumas palavras, entendeu? Não, e é interessante, porque eu acho muito bom você aprender o inglês naquela área que você tem bastante interesse. Mas depois você precisa começar a conseguir falar de vários assuntos, né? E nada melhor do que as masterclass porque a gente que está nessa linha de frente, que não deixa de ser, no final, um vendedor, né? Eu sou uma vendedora de produto financeiro. Quando eu vou atender o meu cliente, eu não vou falar só do produto. Eu vou perguntar da família dele, eu vou perguntar do hobby dele, eu vou perguntar... E aí, meu vocabulário tem que acompanhar. Não adianta eu querer só usar o vocabulário financeiro, entendeu? Entendi. Então, esses cursos, além de me darem esse outro lado, me ajudam no vocabulário também. E você falou algo que me chamou a atenção. O Standard Chartered, por exemplo, ele não é tão conhecido assim do público pessoa física. Como que ele atua? O que você me diz? Como é a atuação do Standard Chartered no mercado? Tá. O Standard Chartered é um banco de bancos, né? Banco de bancos. A origem dele é um banco de bancos financiando o comércio exterior. Né? Então, lá de trás, aquela história que eu falei da Austrália, ele começou a desenvolver relacionamento com outros bancos e falava, você precisa de financiamento para exportação do seu cliente, para importação do seu cliente, vem aqui comigo que eu tenho dinheiro, eu te empresto. Né? Tá certo. Nessa mesma linha, ele começou a desenvolver relacionamento com empresas. Então, tinha empresas exportadoras que precisavam também do financiamento, que precisavam de documentação.
e aí o Standard Chartered foi desenvolvendo. E nesses anos, estrategicamente, qual foi a decisão? Ásia, Europa e Ásia, África e Oriente Médio são os mercados importantes do Standard Chartered. Nesses mercados, ele é um banco universal. Então, ele tem o lado corporativo, o lado de bancos e a pessoa física. Entendi. Europa e Américas, que é o nosso lado, a gente só tem o lado corporativo. Então, Entendi. a gente só faz negócios ou com empresas ou com bancos. A gente não tem pessoa física. Certo. Então, restringe muito a visibilidade. Sem dúvida. E aí explica o porquê de não ser um nome tão conhecido. Né? Porque a gente não atinge o público pessoa física, a gente só atende pessoa jurídica e comércio exterior. Então, se você for em bancos e empresas que são ativos no comércio exterior e falar o nome do Standard Chartered, eles vão saber quem é. Todo mundo conhece. Mas se você for em bancos que não são tão ativos no comércio exterior, são mais ativos no mercado local, eles também provavelmente não vão conhecer o Standard Chartered, porque não é o core, vamos chamar, não é o centro que a gente expande, que a gente faz negócio aqui na região que a gente chama de Américas. Né? Ah, entendi, porque realmente me chamou a atenção, pelo menos o número que eu vi, que vocês têm 85 mil colaboradores. Eu falei, nossa, 85 mil é gigante, enorme. Estamos em 53 países. Sim, é gigante, gigante. É gigante, é gigante. Não, eu acho incrível realmente poder conhecê-la e também, sabe o que eu queria saber? Você falou de toda essa sua trajetória de 20 anos no banco, né? Quando você pensa assim nos maiores desafios que você enfrentou, quais foram os momentos que você reflete e fala, nossa, esses momentos foram muito difíceis, mas a gente conseguiu superar? Que momentos foram esses? O que você pensou naquele momento e como que você conseguiu superar? Olha, um momento difícil aqui no Standard Chartered foi quando a pessoa que me contratou ficou comigo, sei lá, uns 10 anos, né? Sim. E ele, o nome dele era Julio, é colombiano. É Julio, ele saiu do banco, mas ele está numa outra instituição. Sim. Ele, sabe aquele tipo de chefe que você espelha e fala assim, quando eu crescer eu quero ser igual? Ah, sei sim. Porque ele tinha uma memória brilhante. Assim, a gente brincava que às vezes passava no corredor, a gente abaixava a cabeça que ele ia lembrar daquele negócio que ele pediu e você não entregou. Sabe? Então, ele tinha uma memória brilhante, ele dosava muito bem a posição de ser chefe cobrando, mas ser o chefe dando colo, né? O chefe perguntando e oferecendo ajuda. E aí, o dia que ele foi embora, foi um dia difícil para mim. No dia que ele me ligou para avisar que estava indo embora, foi um dia assim, deu chorar. Eu estava em casa, ele me ligou à noite, porque ele estava ligando, né, fora do expediente. Claro. Para algumas pessoas, ele estava comunicando a saída, que ele era CEO das Américas já, naquela época. Quando ele me contratou, ele era regional de instituições financeiras para a América Latina, aí virou regional para Américas e virou CEO de Américas, né? E o que mais me tocou, que ele falou assim, é uma decisão pessoal. Né? A esposa dele é cubana, a filha já estava estudando fora, estavam os dois em Nova York, uma cidade complicada, né? Ele falava assim, o inverno aqui é puxado para a gente, sabe? A gente é meio latino. Sim. E esse ritmo nova-iorquino, sabe? Tudo muito rápido, tudo muito duro. Tudo... Aí ele falou, chegou a hora. E o foco dele era a esposa que estava sofrendo muito nisso. Então, eu acho que eu me senti um pouco da posição dele, sabe? De você ver uma carreira de sucesso, só crescendo e não abrindo mão, porque eu acho que é aquilo que a gente falou no começo, você tem que fazer escolhas. Escolhas é um sim e o outro não. Mas eu não ter mais o dia a dia com ele, eu não ter mais essa troca da experiência, eu não ter mais o cara que eu usava como referência. Então, isso foi difícil. Isso foi difícil para mim, mas também me ensinou a valorizar isso. Né? Sabe aquela velha história? Vivo hoje, curta hoje, o chefe é legal, curte o chefe, explora o que você pode, né? E guarde bons momentos, né? E guarde bons momentos e mantenha essa amizade, que é o que a gente faz até hoje. Ele liga no meu WhatsApp, ele mora em Miami hoje. Quando eu tenho que viajar, eu sempre aviso quando eu vou passar por Miami, a gente almoça. Você entendeu? Então, é uma coisa que extrapola o dia a dia profissional, é uma coisa que você realmente cria um vínculo sem interesse. É aquele vínculo... Você se conectou, o cara tem valores iguais ao seu, o cara tem pensamentos iguais ao seu. É uma conversa enriquecedora, né? Você conversa com ele, você aprende, ele traz experiências. Então, isso eu trago comigo. Eu não trago nenhuma situação, vamos falar, era uma operação difícil, porque foi difícil falar com o cliente.
eu acho que tudo isso faz parte meio que do dia a dia, né? Do dia a dia, Tem situações mais difíceis, tem situações fáceis, tudo vai da maneira que você vai conduzindo aquilo, né? Tudo vai da maneira da empatia, de você estar no lugar do outro, entender. Eu acho que essas perdas que a gente tem, e no meu caso foi uma perda profissional, eu acho que é o que dá essa base da gente saber valorizar o que tem que ser valorizado, sabe? E deixar de lado aquela coisa que você não vai perder, não precisa perder tempo, né? Não gasta energia. Tem um monte de coisa que você escuta, que você fala, é da boca para fora, não acha que é com você, deixa passar, e reserva a tua energia para coisas como essa, sabe? Para você poder ter o tempo de ligar, sabe? Saber aproveitar, quando ligar, você está disponível, sabe, naquela coisa no ritmo alucinado, a pessoa liga e fala, te ligo depois, e você não liga depois, né? Porque você segue na alucinada. Então, ligou? Para um pouquinho, pessoal, preciso de 10 minutinhos. Pronto, conversa, põe o papo em dia e tal. Acho que essas são pequenas vitórias que a gente tem na carreira, que com o tempo se aprende, né? Porque quando a gente está começando, você quer gás, né? Você quer mais estímulo, né? Você quer mais energia, você quer mais alguém te empurrando. Na hora que você vai atingindo esses patamares, aí você vai vendo realmente as coisas que precisa valorizar. E às vezes aquela acelerada já passou, né? Ela foi legal naquela época, agora não é mais. Agora é outro tipo de coisa que te estimula, né? Que te dá energia. Então, essa situação acho que me marcou por esses ângulos todos, né? De como aproveitar isso e como você cultiva a sequência disso, né? Não perder esse contato. Olha, e para mim, Germana, eu fico surpreso assim quando nós conversamos tão rapidamente assim por WhatsApp, você ter aceitado o meu convite, e foi isso que me chamou a atenção. Eu falei, nossa, mas ela tem tempo para conversar comigo 1 hora e tudo mais. Eu falei, ela tem uma agenda complicada, mas ela tem ali o tempo dela. Eu achei impressionante realmente como você conseguiu responder rápido e dar esse privilégio aqui para a gente poder conversar. Deixa eu aproveitar esse momento aqui, então, para pedir para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, para deixar um like, deixar um comentário, se inscrever no nosso canal Pago. Daqui a pouco a gente vai gravar aqui a Conversa Controversa, a gente vai falar sobre temas um pouco mais polêmicos, que são reservados aos assinantes do canal, e o meu livro, O Líder Transformador, Como Transformar Pessoas em Líderes. Muito do que a Germana está falando aqui, nós descrevemos no livro de uma forma organizada para você aplicar na sua carreira e, claro, aumentar a sua musculatura executiva e ir mais alto. Germana, sabe o que eu queria falar com você? É sobre essa inovação no setor financeiro, que hoje a gente vê o uso de tecnologia cada vez maior, fintechs, e principalmente esse momento está um boom de se falar tanto de inteligência artificial. Como é que o Standard Chartered está se aplicando isso, se preparando para isso nesse momento? Começando pelas fintechs, né? Elas chegaram realmente com um impacto muito grande no sistema financeiro. Elas colocaram em xeque esse modelo que a gente tem hoje, né, de bancos, como você trata o cliente, né? A fintech, eu acho que o grande desafio para nós bancos é que a fintech dá uma experiência para o cliente muito boa, né? Ela não tem um custo alto e ela executa o que o cliente pede em minutos, em segundos. Verdade. Né? Qual que é a desvantagem aí para nós bancos? A gente segue o modelo tradicional, que tem regrinha, que é o Banco Central que define. E ai de você se não seguir o que o Banco Central falou. É verdade, verdade. Então, porque banco vive de imagem, né? Banco não tem dinheiro. É o seu dinheiro como depósito que eu uso para emprestar para um outro cliente, mas eu tenho que devolver para você, porque o dinheiro não é meu. Eu tenho que proteger o seu dinheiro, né? E aí vem a posição do Banco Central. Ele está lá justamente para proteger o dinheiro, e ele fala, então, banco, Germana, esse é o quadradinho que você vai. É isso mesmo. A fintech vem e não tem quadradinho. Nenhum, né? Então, e ela, além de tudo, fala, eu sou mais ágil que o seu banco e eu cobro infinitamente menos que o seu banco. Ela toca na feridona, perdão, acabei. Imagina, toca na feridona, né? Então, o que a gente, nesses anos todos de fintechs já, né? Acho que vai para uns 8, 10 anos já, a grande diferença que a gente vê e que é a grande concorrência é a experiência para o cliente. Eles claramente têm uma experiência melhor para o cliente, né? Tudo que eles fazem, a gente consegue fazer. Só que eles fazem muito mais rápido e mais barato. Agora, o que os bancos vão fazer com isso? Né? Se você compra, porque essa é uma atitude muito normal de banco, né? Banco vê o inimigo, ele vai lá e compra. Elimina o problema na raiz, eu vou lá e compro, trago para dentro e deixo. Se você comprar a fintech, você matou o negócio. Porque na hora que ela entra no seu quadradinho, você tem que seguir a regra. É verdade. Então, não adianta gastar dinheiro com isso. Sim. Né? Aí você se associa.
mas tem que ser minoritário, porque se é majoritário, vai acontecer a mesma coisa. Tem que entrar na caixinha. Minoritário, você não manda. E banco não quer gastar dinheiro sendo minoritário sem mandar. Você não manda, né? Então, a gente está realmente num cruzamento, numa encruzilhada, tentando ver como é que eu consigo, dentro da minha caixinha, que não vai mudar. Aliás, a gente acha que vai piorar no sentido de ser mais conservador, porque a função do regulador é essa proteção, e a gente viu muito, durante a pandemia, o aumento de fraudes. Né? É mesmo? Muito. Aumentou. Exponencialmente. Aumentou 600% no primeiro ano de pandemia. Nossa. Porque todo mundo em casa, todo mundo dando comando pelo celular. Quem garante que é o Silvio que está do outro lado do celular mandando transferir dinheiro? Exato. Então, as amarras vão aumentar por conta disso, porque a função, de novo, do Banco Central é proteger o dinheiro do cliente, proteger o banco para não quebrar, para não perder o dinheiro. Sim. Então, o que a gente está fazendo? Aí é um exemplo Standard Chartered. A gente tem o nosso cubo, vamos chamar assim, o nosso hub de inovação, é uma entidade à parte. É uma entidade à parte, porque justamente a gente sabe que se põe dentro do banco, não tem liberdade, não dá para desenvolver. Essa unidade, então, ela tanto desenvolve produtos, desenvolve outras coisas que a gente possa oferecer para o cliente, como também faz parcerias. Né? Sim. Então, se junta a outros clientes no mundo para desenvolver plataformas para digitar documentação de comércio exterior, plataformas para fazer host-to-host e fazer pagamento direto, sem ter que passar pelas clearings, pelas compensações e tudo mais. E a inteligência artificial está chegando aí um pouco mais no sentido... A gente gostaria muito de usar a inteligência artificial para definir comportamento do consumidor. Né? Consumidor, cliente de banco... Essa inteligência artificial vai pegar a informação que vem da rotina dele de cartão de crédito, onde ele usa, como ele paga, quanto ele paga, da rotina dele de viagem, qual lugar que ele gosta de viajar, como é que é. E aí a gente vinha e falar, opa, então, para o perfil do meu cliente, é esse produto que eu tenho que ter com essa característica. O problema é que a inteligência artificial não faz só isso, ela faz todo o resto, inclusive se imitar de banco, se imitar de cliente. Né? É verdade. Então, um pouco do que a gente está advogando nos fóruns onde a gente faz parte, apesar de não ser algo muito legal, que muita gente não gosta, é uma regulamentação. A gente precisa ter alguém lá em cima dizendo, olha, a inteligência artificial vai funcionar até aqui. Qualquer coisa que sair desses extremos, ou é irregular, ou é proibido, ou você não pode usar, enfim. Mas aí, Silvio, aí é o desafio, né? O que você diz que é ok e o que você diz que é fora? Puxa vida, principalmente. São poucas cabeças no mundo que entendem esse mundo de inteligência artificial para você poder usar e trazer para o seu mundo e determinar o que é bom e o que é ruim. Então, por enquanto, a gente está mais observando aqui no Standard Chartered, a gente está aprendendo, a gente tem cursos internos dizendo como é que uma inteligência artificial pode nos ajudar no comportamento de consumo, qual é o perigo de uma inteligência artificial de se passar por um cliente, ou de entrar em algum sistema e simular alguma isso que eu ia falar. Exato. E desviar dinheiro, entendeu? E como é fraude, vira fraude, e como é que você se protege, mas assim, é fintech e inteligência artificial. São dois desafios grandes para a indústria bancária que está deixando a gente sem dormir algumas noites aí. Bom, se entendi bem, você tem, então, na verdade, um laboratório que estuda essas tecnologias e como que você pode utilizá-las. Eu acho que essa é a melhor forma de você conseguir compreender e ver como pode usar o mais rápido possível, porque realmente tem poucos profissionais, por exemplo, inteligência artificial, que realmente estão até qualificados para dizer até onde pode ir. Eu tenho visto algumas questões que eu nem imaginava que seriam possíveis, mas você consegue, por exemplo, dependendo do que você pergunta para a inteligência artificial, você consegue provocá-la para ela fazer algo para a qual ela não deveria fazer. Então, não sei se você viu, acho que foi inclusive não lembro agora se foi um financiamento de um carro que o hacker conseguiu fazer a inteligência artificial autorizar um financiamento do carro sendo comprado por $1. Não sei se você viu isso. Não vi, mas não me estranha, não me assusta, porque esse é o medo. A gente sabe que vai chegar. E o que a gente escuta aqui dentro, Silvia, é que
parece um pouco Matrix, o filme, mas é isso, ele vai criar uma inteligência própria. E vai começar a ter atitudes como se fosse um ser humano, sabe? Meio que iniciando. Porque ele vai conseguir tanta informação que ele já vai saber qual é o próximo passo. Exatamente. E é interessante porque você consegue, é isso que eu ia dizer, quer dizer, como ele conversa, mas você pode, se você está do lado de cá e saber o que perguntar, você consegue induzir ele, você consegue convencer a inteligência artificial a fazer algo que ela não foi programada para fazer, por exemplo, vender um carro por $1, R$1, alguma coisa assim. Exatamente. Então, eu Esse imagino, é um grande perigo para a gente no sistema bancário. Olha, é um perigo, eu fico pensando, sabe o que, Germana? Eu não sei se uma regulação resolve apenas. Resolve. É um problema complexo, porque do lado de vocês, sim, mas o hacker já, pela própria natureza, não vai seguir regulação nenhuma. Ao contrário, se tem regulação para ele, até facilita. Então, é bem complicado. Exato, porque ele sabe a brecha, né? Ele sabe por onde entrar e confundir o sistema que está ali para proteger. Exatamente, exatamente. Um tema que, para mim, é muito caro é falar um pouco sobre cultura organizacional. E você, logo na sua apresentação, como foi a sua trajetória de 20 anos, falou sobre muitos elementos que dizem sobre a cultura do banco, essa preocupação que eu traduzo como uma humanização do ambiente, de respeitar as pessoas. Como que você faz para fomentar a cultura que você deseja no banco, ou que o banco já traz lá de fora, e fazer com que ela, ao mesmo tempo, corresponda aos resultados esperados pelo banco? Olha, a gente aqui dentro, como isso já vem de muito tempo, né? A gente tem uma série de treinamentos, de conversas, de programas que meio que repetem essa história, para que não seja esquecida, né? E com o tempo a gente vai adaptando, né? Certo. Aqui no banco a gente tem um modelo matricial, então todos nós no final do dia temos 2 ou 3 chefes. Entendi. Então, isso na largada já te põe numa situação que você fala, opa, eu tenho que agradar muita gente aqui, então vamos lá, vamos gerar uma flexibilidade aí e vamos tentar entender as diferenças, para poder navegar bem e todo mundo achar que a gente é parte do mesmo time. Sim. Ao mesmo tempo, fazer parte do mesmo time, às vezes a liderança não entende, porque o cara fala, mas ela é minha funcionária, ela vai fazer o que eu quero primeiro, mas tem um outro pedindo aqui que não dá para fazer ali antes, tem que fazer esse. Então, o banco se preocupa muito em nos apoiar nesse sentido do tipo, de casos extremos, tem ouvidoria, tem speak-up, tem áreas segregadas, externas, para você sentir a vontade de levantar uma situação como essa, que vai contra os valores do banco, né? Sem dispor, né? Sem que o chefe saiba que você fez uma reclamação e aí virar um problema grande, né? Outra coisa, a gente como líder, né, a partir do momento que você começa a pegar uma liderança, mesmo a mais júnior, a gente começa a ter treinamentos de liderança. Então, olha, os valores do banco são esses, a cultura do banco é essa, o que eu quero é que você, dentro do seu dia a dia, execute isso olhando performance. Né? Porque chegou um tempo aqui no banco que a gente se focou tanto nisso, achando que isso era tão importante, que as pessoas aqui dentro brincavam, isso daqui virou uma ONG, né? Você não pode chamar a atenção da Germana porque ela não performou, porque ela vai falar, é minoria, eu sou mulher, você está me tratando mal porque eu sou mulher, entendeu? E sim, aconteceu. E a gente viu isso várias vezes. Então, por isso que o banco se preocupa de tempos em tempos dar um refresh, falar, pessoal, no final do dia está todo mundo aqui para ganhar dinheiro, né? A gente tem um acionista, a gente tem mercado, a gente é banco. É pegar depósito, emprestar e fazer um dinheiro no meio. Agora, eu também não quero escravidão aqui. Eu não sou o banco obrigando você a trabalhar 12 horas por dia. Então, vamos fazer um bem bolado, né? Vamos combinar, vamos alinhar os times aonde um ajuda o outro. Então, tem um dia que você não está legal, tem um dia que você não consegue vir, tem um dia que tem um problema em casa. Então, vamos lá, o outro dá cobertura? Vamos lá, no outro dia vira. Então, isso eu acho legal do Standard Chartered. E é verdadeiro, né? É fácil de executar? Não. Porque no final do dia é performance e a gente ainda enfrenta alguns obstáculos na performance quando você pega um gestor mais linha dura, né? Se você pega um gestor mais maleável, que consegue cobrar, entregar e ao mesmo tempo sabe dosar, funciona, acho que é mundo ideal. Mas tem gestor que gosta mais da linha dura. E esse gestor a gente sente uma resistência e com esse gestor a gente percebe o banco um pouco mais focado, porque também não quer perder o talento. O cara não está lá à toa. Né? Isso que eu pergunto.
Você porque ele tem uma qualidade. Né? Quer dizer, você encontra então, gestores assim mesmo na sua cultura. Exatamente. Então, o que o banco quer é essa constância, dizendo, não tem fórmula, não tem um modelinho que funciona o tempo todo para todo mundo, mas a base é essa. Eu quero que você entenda que tem um compromisso financeiro aqui, que a gente tem que entregar dinheiro, mas que, ao mesmo tempo, a gente também tem flexibilidade de atender demandas pessoais, seja elas quais forem. Mas as duas coisas têm que caminhar junto. Não dá nem para ir para um lado, nem para ir para outro. E me diz uma coisa, com essa cultura, você consegue atrair melhor os jovens de geração Z? Porque eles pedem muito isso, uma cultura um pouco mais de influência, em vez de comando e controle, uma cultura um pouco mais humanizada. Você tem conseguido atrair jovens dessa geração? A gente tem conseguido, mas o nosso desafio, uma vez que eles estão aqui, é a parte da performance. Porque chega uma hora que a gente começa a cobrar. Claro, né? Claro. E na hora que você começa a cobrar, ele começa a se sentir meio pressionado. E aí a gente vem e fala, ó, é pressão sim, mas não é a pressão forte a ponto de você querer ir embora e trabalhar no Google. Entendeu? Claro. Não, pode ficar aqui. Pode ficar aqui, mas tem que entregar. Né? Então, tem deadlines que a gente fala, né? Tem projetos, tem data para entregar, um tem mais flexibilidade que o outro, então não é assim entregar na hora que você quer, porque hoje você acordou. A gente teve um caso aqui muito engraçado, que ele virava e falava assim, a gente tentava encontrá-lo depois das 4 da tarde, ele não estava disponível. Era um menino. A gente falava, mas o que está acontecendo com essa pessoa, né? Tá todo mundo aqui, ele não está. Aí eu chamei para conversar, falei, mas o que está acontecendo? Ele falou assim, mas eu começo a trabalhar às 7. Eu falei, mas o resto do time está às 7? Não. Eu falei, então, se o resto do time entra às 9 e os caras vão embora às 5, 6, e você quer começar às 7, você tem que ficar até 5, 6. É claro, tem que achar um meio termo. Porque não dá para eu fazer a gestão do time que o cara fala, cadê o meu amigo depois das 4 que eu não acho? Ah, Germana, mas aí eu não rendo bem à tarde. Falei, mas vamos conversar então? Vamos conversar, porque eu entendo o que você quer, mas a gente tem que achar o meio termo. Né? A instituição não consegue ter tanta exceção. Né? Eu não consigo fazer o dia a dia com tanta exceção. Você entrar às 7, o outro... Porque o cara pode virar e falar, olha, eu trabalho legal de madrugada, tá? Então vai ser das 2 às 5. Não tem ninguém às 2 às 5. Normalmente o pessoal está das 9 às 6, entendeu? Então, esse desafio que a gente está tendo. O geral do banco atrai. O banco é favorável ao trabalho híbrido. O banco não entrou nessa vibe que a gente está vendo bancos estrangeiros, Citi, HSBC, JP Morgan, dizendo, todo dia aqui, não quero saber. Sim. O banco não entrou nessa ainda, provavelmente não entrará. O banco ainda acredita que a opção do trabalho híbrido atrai essa geração e atrai o talento. Atrai mesmo. O desafio nosso agora é no pós. Uma vez que você consegue trazer o talento, é deixar o talento aqui dentro confortável. Porque ele vem na expectativa que é na velocidade dele, não na velocidade do banco. E aí dá uma frustração. Dá um choquezinho que a gente está administrando. Para ser sincera, não virou caso de vida ou morte. Está dando para levar, mas demanda paciência e tempo do gestor de trazer, de explicar, de dizer por que dizer a dinâmica, dizer que tem todo... É uma corrente, né? Ele trabalhando sozinho não faz o resto. Você tem que ter uma conexão, então tem que ter um meio termo. Senão, não faz a conexão, o resto não anda, né? A engrenagem não roda. Então, é isso que está demandando mais agora. Mas a gente está conseguindo atrair. Não é tão fácil. Foi mais fácil. Eu acho que esse sistema bancário teve mais glamour do que tem hoje. Essa geração não vê o glamour que a minha geração via, por exemplo, sabe? De carreira rápida, remuneração boa, benefício bom. Eles não veem mais isso. Você vê também o fato deles não quererem liderar pessoas, porque às vezes eu vejo isso muito, deles não querem subir, eles querem ficar também não querem, né? Não querem. Mas, por outro lado, a gente também tem aqui dentro pessoas de outras gerações que também não querem. E o banco respeita um pouco isso. O banco respeita um pouco isso, porque não entrou naquela... Teve uma fase que o banco entrou e falou, olha, vocês têm que definir um grupo de talentos, porque a gente tem que pensar em promoção daqui a 1, 2 anos. E quando a gente ia falar com esse pool, com esse grupo de pessoas, tinha gente que falava, mano, eu não quero ser promovido. Adoro o que eu faço. Se você me ajudar, eu quero aprofundar no que eu faço, quero virar um especialista, mas não me promove, porque eu não quero fazer gestão de pessoas. Eu tenho dificuldade em fazer gestão de pessoas. E é verdade, né? A gente sabe,
A fase que demanda mais, que dá, entre aspas, mais dor de cabeça, é a gestão de pessoas. É a né? gestão de pessoas, sem Então, dúvida. tem um grupo antigo que não era tanto, né? Esse grupo antigo meio que aceitava pagar o preço de fazer a gestão de pessoas porque ia ter mais visibilidade, ia ter mais dinheiro, ia ter mais, né, glamour. Sim, sim. Essa geração não quer isso. Ela abre mão de ter uma remuneração melhor, ela abre mão de ter uma visibilidade, se o preço for fazer gestão de pessoas, se o preço for ter que subir, fazer interação com stakeholders, né? Então eu vou ter que interagir mais com o meu chefe, eu vou ter que ir no happy hour com ele, ou eu vou ter que almoçar com ele. Não quero, sabe? Sou eu primeiro, né? Eu me preservo, e isso tá difícil. E eu achei interessante, você é uma das primeiras executivas que eu ouço confirmar algo que eu já tinha percebido, que não é apenas a geração Z, é a tendência comportamental da pessoa que fala isso, independente da idade, ela fala, eu não quero subir. Eu já peguei casos onde eu fui chamado para ajudar o executivo a chegar em um cargo mais elevado que ele estava, e quando ele estava no sigilo da reunião, ele fala, Silvio, mas eu não quero isso. E isso fazia assim com a mãozinha, né? Fala, Silvio, não, exatamente, não, a gente vai ter que colar um jeito aqui e não quer. Mas foi o que a pessoa falou para mim. Isso pode até ser um tema na conversa controversa. A gente tem, às vezes, alguns tabus nas empresas, de pega mal você como executivo, dizer assim, não, mas eu não quero subir, eu quero ficar onde eu estou, já está bom aqui. Eu tive um caso incrível de um executivo que ele só queria ser gerente, e ele era um excelente vendedor. Então, ele queriam promover ele para diretor, ele falou assim, mas eu não quero, eu tenho um vidão aqui, eu quero chegar de manhã, estudar inglês, levar meu cachorro para passear, então eu não quero virar diretor. Então, a gente fez uma carreira dele, quando ele ia ser promovido, ele pedia demissão e entrava em outra empresa como gerente. E ele se aposentou assim. Era a única maneira dele seguir onde ele queria ficar, né? Ele se aposentou assim. Mas você vê, né? É um tabu, Germana. Se você chega numa empresa hoje, você é executivo, por exemplo, e fala, não, mas eu não quero ser CEO, eu quero ficar como VP, as pessoas falam, mas que estranho, a pessoa parece que não está seguindo a carreira normal. E aí eu tenho uma curiosidade para você, que, como eu falei no começo, que a gente quer aumentar a musculatura executiva das pessoas para que elas atinjam as posições que elas desejam, mas e a manutenção, Germana? Porque você está num topo de carreira, como que você se preocupa do que você tem que fazer para se manter onde você está? Olha, Silvio, o que eu procuro é estar sempre atualizada, né? Acompanhar, especialmente nesse mundo que eu estou financeiro, essa coisa da digitalização, moedas virtuais, né? Entender um pouco esse próximo passo, né? O que a indústria vai ter que fazer para continuar viva, né? Sim. E aí não ficar dinossauro, né? Não ficar com a experiência que eu tenho quando eu comecei lá na Caixa, abrindo conta poupança, datilografando. Né? E tento também desenvolver esse meu lado de gestão de pessoas, né? Como é esse mundo todo que é um pouco mais o seu mundo, né? De ver a reação das pessoas, como é que a gente escuta isso, como é que a gente traz isso aqui dentro. Essa experiência, por exemplo, dessa pessoa que falou, Germana, me deixa aqui, deixa quieto. Quando eu fui para o RH, a pessoa do RH ficou surpresa. Falou, mas não quer ser promovido? Eu falei, não. Não sabe fazer, né? Não quer ser promovido, mas não é bom. Eu falei, esse é o ponto, para ele não é bom. Você vai forçar uma coisa, ele vai pedir demissão. E você vai perder um cara que está muito bom hoje aqui, que vai fazer falta, entendeu? Então, eu acho que isso, para mim, é importante saber levar esses dois lados, saber explicar para alguém com mente de RH por que essa pessoa não quer ser promovida, não quer crescer, e não é porque não quer crescer, mas quer ficar na área que está hoje. Não quer fazer a gestão, porque isso, já sabe, implica horário extra, implica em ter que fazer esse cerimonial, né? De almoço, happy hour, jantar, que nem todo mundo gosta. E respeita. O profissional vai ser tão bom quanto, né? E você vai tirar um peso das costas, de botar um cargo na mão dele e ele se deparar, não sei o que eu faço, né? Tá difícil aqui, não sei para onde eu vou, né? Então, eu tento me preparar para ter essa conversa e levar a mensagem para os dois lados, né? Porque daí o RH, quando eu expliquei para o RH entendeu, falou, não. Falei, então, você deveria estar olhando isso, porque a pessoa está melhor. A pessoa está feliz, é isso que a gente quer. O cara feliz aqui dentro vai produzir mais e vai produzir melhor. Então, tira esse... E dá a oportunidade para quem está afim de dar esse gás. Tem um monte de gente aqui que está afim de ser promovido, que está com sangue no olho, sabe? Quer crescer, deixa. Dá espaço que esse cara vai produzir legal.
Então, eu procuro me preparar para esse lado aí também. Entendo, e não apenas eu vejo como isso sendo uma coisa muito coerente, porque eu penso o seguinte, um executivo numa posição como a sua é como se fosse um piloto de Fórmula 1. Então, assim, você vê que tem piloto que terminam a corrida, eles estão suados, eles estão quase acabados, tem que levar para o hospital. E tem outros que terminam e eles vão comemorar, vão celebrar e tal. Então, quando eu vejo uma pessoa como você, né? Eu percebo nitidamente, falo assim, nossa, quem olha a Germana falar, acha que é fácil ser CEO, né? Porque você fala com energia, eu vejo que você tem uma energia incrível e que você, assim, olha, mais um dia de trabalho aqui, e eu fico imaginando, né, como que é a reunião, a pressão, as cobranças e tudo mais. Isso realmente não é para todo mundo, né, Germana? Não, não é, Silvio. E aí eu não sei te dizer se a gente nasce ou se a gente é formado, né? Porque chega uma hora que você tem que levar isso de uma maneira natural. É verdade. Né? E eu sinto que eu levo de uma maneira natural. E todo mundo fala, Germana, a sua energia de ficar 15 horas plugada faz mal ou não faz mal? O que eu sinto, cansaço, lógico. Tem dia que... E aí que eu aprendi a reservar meus horários. Sim, né? Sim, tem o tempo para tudo. O horário para fazer uma conversa como a nossa agora, que, entre aspas, não tem nada a ver, horário para ver o curso de cabelo, de fazer escova, entendeu? Porque é a maneira de eu baixar. Outra coisa que eu senti da pandemia, de não vir para o escritório, a ida e vinda para mim é uma descompressão. Eu saio de casa e venho para cá, eu vou entrando na energia do trabalho. Fico 220, a volta eu vou reduzindo para o 110. Então, quando eu chego em casa, eu chego a Germana da casa, zen, né? Vamos lá, qual é o problema da casa hoje? E consigo, agora, você me pergunta isso 20 anos atrás, provavelmente não, porque eu ia estar plugada 24 horas, ia conectar o problema de um lugar para o outro lugar, e aí dava curto-circuito. Aí eu fui aprendendo, falar, você tem que achar suas ferramentas para fazer essa descompressão. Né? E aí que eu fui achando, gosto de dirigir, então dirigir também me relaxa. Que legal. Dirigir escutando música me relaxa. Muito bom. E aí me consegue colocar na velocidade de seja para um compromisso à noite, seja para um evento de família, seja para chegar em casa e jantar com todo mundo. Então, isso me ajuda. Né? E aí eu tento me moldar dessa maneira, porque essa energia, para mim, faz bem. Então, isso que é legal. Essa energia plugada de vir aqui, essa energia de viagem, né? É o que você falou, todo mundo vê o glamour do CEO, mas não vê o perrengue de pegar a mala, passar a mala no raio-x, entrar no avião, turbulência no avião, o nariz incomoda, o ar-condicionado do avião. Tem que pegar lá pronto para reunião, sabe? Às vezes nem banho dá para tomar. E firme, né? Na posição, eu sou o CEO aqui, vamos lá. E aí, à noite, assim, aí você começa a também pegar as malícias, do tipo, então, Germana, você está aqui, vamos jantar? Eu falo, nossa, o voo foi bem puxado, estou a fim de ir pro hotel. E, sabe, vai embora, vai pro hotel, põe a televisão, fica assistindo Harry Potter, entendeu? Então, essas coisas, essas malícias, você vai aprendendo dentro do seu estilo, sem dar a mensagem. Eu não quero ficar com você hoje à noite. Exato. Você convidou para jantar, mas não quero jantar com você. Né? Você sai elegante, ninguém entende que você não está afim de ficar com ele, e aí você vai gerenciando a tua energia. Né? Não, você vai vendo exatamente isso. Tem o seu ônus, como qualquer profissão. Né? O que sai para fora realmente é o lado mais legal, é o lado bonito, é o lado glamuroso mesmo. Né? O cargo, as portas que o cargo abre para você e tudo mais, mas o backstage lá dá trabalho. Você tem que estar bem focadinho. No episódio anterior, eu falava com a Tatiana Greco, que é uma headhunter, eu falava assim, olha, o problema é que as pessoas não entendem que a vida de um CEO, de um executivo, não é tão instagramável assim, né? As pessoas acham dizendo tudo o que está acontecendo e vai ser meio chato, que você está sempre sentado na frente do computador, conversando com pessoas, isso não é tão bacana quanto montanha, aquele cara que está na rua do amor, não é nada disso, né? E as pessoas não percebem. Conhecer o mundo, que nem aqui no Standard Chartered a gente faz muita Ásia. Então, quando eu falo que eu vou para Singapura, que eu vou para Tailândia, que eu vou para Dubai, que eu vou para Hong Kong, você fala... Nossa, quantas horas de voo, hein? Nossa. Eu falei, amor, são 14 horas até Dubai, 3 horas de conexão, 6 horas até Singapura, tá? Aí você chega lá, aquela comida que não tem nada a ver com a sua rotina, você vai ter que comer, porque senão você passa fome. É isso mesmo. Né?
Então, é perrengue, não é férias, é perrengue. Mas... Eu falo que a musculatura executiva que eu me refiro é, inclusive, musculatura física que você precisa ter para aguentar, porque se você não tiver, você não aguenta. É uma vida... Por isso que muita gente... Eu estava vendo uma matéria outro dia de como o esporte está ajudando esses executivos, porque muita gente acaba, no esporte, tendo essa válvula de escape. Eu não faço esporte, mas faço pilates, né, que é o que a gente faz lá, que eu encontro com a Ana. É religiosamente 3 vezes por semana. E se eu não faço, eu sinto mais o peso. Então, o Pilates ali é o alongamento, é fazer a força, é dar essa relaxada física que você precisa para aguentar esse tranco todo dia. E, Germana, quando eu converso com você, eu vejo, claro, que nem poderia ser diferente. Você é super pragmática, super direta. Você veio com poucas perguntas, você praticamente respondeu todas as perguntas que eu imaginaria que faria. Mas eu fico pensando assim, você consegue olhar para o futuro e pensar em um legado que você quer deixar, ou por Standard Chartered, ou então mesmo no mundo dos bancos? Olha, você sabe que você me fez lembrar uma entrevista que o Abílio Diniz fez com o Paulo Lemann, que é da Americanas, né, do 3G e tal, e que ele virou e falou, eu não quero deixar legado nenhum, eu tô bom. E o Abílio falou, eu quero deixar legado, que lembre de mim, então. E aí eu vi a reação antagônica de um e de outro, assim, então... Eu acho que eu estou no meio. Eu não penso em deixar um legado como um Abílio, né? Deixou, que é super, super legal, super legal. Mas também não quero passar em branco, né? Claro. Eu quero que... E eu sei que hoje, o da Germana, especialmente para o seu mundo, é a Germana do Standard Chartered, né? Sim, com então, certeza. Eu quero que, entre aspas, se houver um legado, é assim, é a Germana do Standard Chartered e a Germana Cruz, sabe? Quem era essa pessoa? Sim, né? Como é que ela levava essas duas vidas, vamos chamar assim, né? Como é que ela... o que ela ajudou, sendo na formação de um monte de gente que passou aqui pelo banco, que a gente trabalhou, para o próprio banco, né? O que a Germana contribuiu para esses 20 anos de Brasil, de América Latina, como é que o banco mudou, né? Que cara que ela deu para o banco, porque tem muito do nosso touch aí, né? Tem muito da pessoa que está na cadeira, né? Você consegue perceber os estilos, né? De gestão. Então, eu acho que é um pouco nessa linha. Não penso em nada muito, sabe? Vou escrever um livro, né? Então, não penso. Plantar uma árvore, talvez, né? Mas eu penso mais nisso daí, que quem teve esse contato comigo que se lembre como uma coisa positiva, produtiva, né? Tipo, a experiência que eu tive com a Germana me ajudou a crescer, me ajudou a abrir horizontes, me ajudou a ter outros olhares. Eu acho que é um pouco disso que eu espero deixar dessa minha carreira aí, na hora que eu tiver que sair de cena. Mas sabe que um dos meus propósitos aqui de ter o canal executivo é deixar registrado justamente história de executivos, porque às vezes a pessoa conhece a história do Bill Gates na Microsoft, mas não conhece a história do executivo que fez ali, carregou o piano ali para a Microsoft existir. Estava na garagem, né? Que desenvolveu o computador na garagem da casa. Né? E eu tenho uma história que eu conheço, que me impacta muito, que é justamente do executivo da IBM, que criou o IBM PC, que geriu a construção do IBM PC, que é o Ron Bradstreet. Na época, ele era cotado, inclusive, para ser um dos presidentes da empresa, porque a divisão dele era uma divisão, para você ter uma ideia, meio assim, que fazia coletores de dados, então ninguém queria fazer o PC, então ele ficou com ele ali, ele fez, foi um sucesso que foi, e ele cotado já para ser o próximo presidente da IBM, ele faleceu num acidente de avião, em 1989. E, para minha mais absoluta surpresa, ninguém sabe da existência desse cara, assim, meio que desapareceu do cenário. Eu falo, puxa vida, esse cara é o motivo de você e eu estarmos conversando aqui, porque eu estou com o IBM PC aqui na minha frente, o modelo dele. Da IBM ser IBM que é hoje, né? Ele contribuiu para isso. Assim, incrível, e ninguém sabe nem que ele existiu, não sabe quem é esse cara e tal. Então eu falo, nossa, quantos Ron Bradstreet tem por aí que ninguém vai saber que ele existiu? Ninguém vai saber, não tem um registro, né? As pessoas conversarem sobre isso. Então, para mim, assim, eu acho super importante ouvir a sua história. Eu não sei quantas executivas, quantas mulheres sabem que nós temos uma presidente de um grande banco internacional no Brasil. Então, é super importante. Inclusive, já indo para o nosso final aqui, essa seria a minha pergunta para você. Que mensagem você deixaria para alguém que gostaria de construir uma carreira tão bem-sucedida quanto a sua e está numa posição que você está?
Olha, eu acho que a grande mensagem, né, na posição que eu estou hoje, né, na cadeira que eu estou hoje, é criar os seus objetivos, né, definir o que conecta com você na sua carreira, mas deixar espaço para o inesperado, sabe? Deixar espaço para você viver o que aparecer hoje. Aquela brincadeira, é o que tem para hoje. Então, se é o que tem para hoje, vamos encarar. Tá valendo também. Né? Porque dá prazer isso, sabe? Você sabe que a rota está aqui, você sabe que é essa rota, mas eu posso chegar lá por essa, por aquela, por aquela. O que importa é ali na frente. Então, curta isso, né? Sim. Saiba onde você quer chegar, mas curta que no meio do caminho vai vir um atropelo, vai vir alguma coisa para você parar, pensar, mudar um pouquinho a rota e continuar. E tenha prazer nisso, goste disso. É contribuição, é crescimento, é motivo de riso depois, né? Na hora você acha que está acabando, na hora que você senta lá na frente e fala, cara, eu fiquei tão louca naquele negócio, eu fiquei tão triste, não precisava, e dar risada. Aí alguém conta e fala, olha, mas olha que eu passei por igual. No meu até foi pior. Então, acho que é isso, sabe? Definiu a sua carreira, você sabe o que você quer da sua vida, então defina qual é o caminho que você quer para chegar. Né? Sim. Eu, por exemplo, nunca botei no meu objetivo que eu queria ser CEO. O que eu pensava, inclusive, que é uma coisa que eu não vejo nessa geração, que eu vejo um pouco nessa geração, mas de uma maneira diferente. Essa geração quer ganhar dinheiro. É verdade. Quer ganhar dinheiro amanhã. Né? Me formei hoje, eu estou no emprego, amanhã eu sou diretor executivo, estou ganhando bem. Eu comecei a trabalhar querendo ganhar dinheiro. Sim. Né? Mas querendo ganhar dinheiro porque eu queria meu carro, eu queria poder viajar, né? Eu queria ter uma certa independência financeira como mulher, eu sabia que isso ajuda. Sim, claro. Cada vez mais, eu interagindo com outras mulheres, participando de grupo de outras mulheres, independência financeira é primordial. Sim. Você não vai ver nenhuma mulher chegando onde quer, tendo o destaque que quer, se não tem independência financeira. Né? Então, a gente tem que criar instrumentos para essas mulheres terem independência financeira. Então, a minha cabeça era essa. E aí eu falava, o que vier tá bom. Né? O que vier tá bom. Se eu estou seguindo isso, eu estou fazendo o dinheiro que eu acho que eu tenho que fazer, que é o honesto, que remunera o que eu sei, que remunera o que eu estou produzindo, e naturalmente eu cheguei onde eu estou. Então, e sem sofrer, porque eu vejo muita gente que põe o objetivo de ser CEO e não chega, e se frustra. Nossa, já vi isso. São profissionais ótimos. Já vi isso. E, de novo, Silvio, é perrengue. Eu, às vezes, brinco que eu adoraria voltar para a minha época de gerente, que eu tinha 9 horas, 8 horas do meu dia, executava, tinha começo, meio e fim, ia para casa, outro dia tinha começo, meio e fim. Essa nossa vida de CEO é um engatando no outro, é o dia de hoje engatando no de amanhã, que vai de amanhã, porque o escopo é muito mais amplo. É muito mais amplo, você não consegue desplugar, né? Você não consegue ter aquela satisfação, terminei. Projeto terminado. Não é ongoing. Você terminou uma, já tem outra na fila que você tem que entrar, você tem que dar opinião, você tem que executar. Então, não fica imaginando muita coisa que vai sofrer, às vezes, por nada. Aproveita o momento, aproveita que vai vir desvios. Presta atenção se esse desvio não vai abrir uma porta melhor. Talvez você está tão bitolado nesse caminho, talvez aquele desvio te ajuda, te ensina outras coisas. Enfim, o mundo é tão grande, as carreiras estão tão amplas, tem tanta coisa que você pode desenvolver hoje em dia. Esse seria meu recado, sabe? Aproveita a jornada. Parece balela, né? Todo mundo fala isso, mas é verdade, sabe? Relaxa a ponto de aproveitar. Lógico que tem coisas mínimas, a gente precisa do dinheiro para coisas básicas, tem que ter um prazer nisso, né? De você ter o dinheiro na sua conta para, entre aspas, fazer o que quiser. Mas não sofre muito em função disso. Porque eu acho que vai gastar uma energia que você pode estar investindo num relacionamento, num filho, num amigo, sabe? Que dá muito mais prazer, que te dá muito mais segurança do que você ficar pensando só na carreira, só nessa coisa mais bitolada, sabe? É verdade. Não, olha, Germana, é incrível. Realmente, eu acho que é uma recomendação que vai fazer muitas pessoas ficarem pensando. E você disse que não sabia muito bem qual é o legado que você deixaria, se seria um livro, alguma coisa assim, mas eu tenho certeza que essas suas palavras aqui deixaram um impacto em muitas pessoas, e em mim eu posso garantir que fizeram um impacto muito positivo e vai fazer me refletir em muitas questões. Tenho certeza que muitos que nos acompanham aqui
no nosso podcast. Então, eu queria agradecer muito pela sua participação, pelo seu tempo aqui comigo no podcast, nesse episódio 57 do podcast do canal Executivo. Muito obrigado, Germana. Eu que te agradeço novamente, Silvio. Até mais. E para você que está nos assistindo, fica então mais uma vez no convite para você deixar um like, deixar um comentário, compartilhar esse nosso podcast. Se você está nos ouvindo aqui no Spotify, seja muito bem-vindo. Também aguardo pelos seus comentários. E, é claro, na próxima semana, quinta-feira, às 19h30, mais um podcast aqui no canal O Executivo. O nosso propósito é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você possa atingir resultados e chegar aonde você deseja e permanecer lá. Um grande abraço e até a próxima.